Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pode Tudo. Mas por que Pode Tudo? Aqui a gente conta histórias reais, como a minha e a sua, de pessoas que estão aí pelo mundo fazendo coisas que a gente não imagina. E hoje a gente tá aqui com o Flávio Barbosa. Ele é produtor e ele é roteirista também, gente, de cinema. Olha que legal. E aí eu queria dizer, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Bem feliz de estar aqui, batendo esse papo com você. Que legal. Vamos falar um pouquinho, então, para começar, de como que você entrou nesse mundo do cinema? Como que o cinema apareceu para você? Então, eu acho que... começou na minha infância. Os meus pais, nos anos 80, tinham comprado todo um acervo de locadora de VHS. E eu fiquei... E eles deixaram lá na sala. E deixaram uma criança de 8, 7 anos sem supervisão com uma locadora de VHS. Então, basicamente... eu escolhi os filmes que eu queria assistir absolutamente sem nenhuma censura. Então, das coisas mais violentas possíveis às mais românticas. Então, eu tive uma lição de cinema desde pequenininho. Isso sempre ficou no meu DNA, assim, amar cinema. E depois a gente cresce, a vida toma conta. Eu acabei tendo uma formação jurídica, eu sou advogado de carreira. Mas chegou um momento que o cinema me chamou de volta. Então, eu resolvi... fazer o que eu adiei, na verdade, a carreira de produtor de cinema e de roteirista. Essa é a história mais... adiar, acho que é a palavra certa. Então, você não tem nenhuma formação nesse mundo de TV, rádio TV, cinema, nada? Não, pelo contrário, eu tenho sim. Não, deixa eu explicar. Então, quando eu decidi, eu quero trabalhar com cinema profissionalmente. O que eu fiz? Eu fui estudar roteiro na New York Film Academy em Nova York. Então, é uma pós-graduação, um ano inteiro imerso de segunda a domingo, estudando cinema, estudando roteiro, estudando direção, estudando até um pouco de atuação, assim, é um curso super completo. Então, foi um ano inteiro de imersão. Claro, eu já estudava antes, muito tempo, antes de tomar essa decisão, mas ali que, digamos, foi o grande passo, a grande virada. E junto com isso, eu trabalhei numa produtora independente americana, que era o que eu sempre queria fazer. Uma produtora que se chama Troma, produtora independente mais antiga dos Estados Unidos, tem 50 anos, e eles faziam filmes, fazem ainda, né, filmes B, de trash, de terror, que era algo que eu sempre amei. Então, quando eu fui para lá, eu fui com dois propósitos. Eu queria estudar roteiro, profissionalmente cinema, e eu queria trabalhar lá. Então, literalmente, eu peguei um roteiro que eu tinha escrito, fui caminhando até o estúdio deles, que ficava no Queens, em Nova York, bati na porta e falei, quero trabalhar com vocês. Aí eles disseram, chega aí, vamos lá, aos pouquinhos. E aí começou. E como que foi essa experiência? Você começou na parte mais de produção ou realmente conseguiu fazer aquele roteiro sair? Não, gente, não tem mágica. Tudo é no seu tempo certo. Eu comecei escrevendo roteiros de uma página para os comerciais dos filmes dele. Então, literalmente uma página para divulgar algum produto. E comecei do jeito certo, assim, fazendo os trabalhos mais básicos possíveis. Eles estavam fazendo um filme e eles precisavam de um assistente de produção. Só que o assistente de produção num filme independente tem que fazer tudo o que lhe foi determinado. Então, basicamente, meu primeiro trabalho no cinema, eu era assistente de produção, eu precisava segurar uma máquina de gelo seco num beco de madrugada, embaixo da chuva. Então, e o fio meio desencapado da máquina de gelo seco, e eu torcendo para não ser eletrocutado. Máquina de gelo seco funcionando, eles filmando, e eu segurando lá atrás, e aí o pessoal gritava, mais fumaça, menos fumaça. E eu ali, encharcado, com medo de tomar um choque, mas sorrindo, porque eu estava dando meu primeiro passo para fazer o que eu queria fazer. Então, começou ali. E eles viram meu trabalho, viram que eu tinha trazer mais, especialmente na parte de produção. E eles, como produtor independente, eles têm 50 anos disso, porque eles sempre aceitam as pessoas, não importa de qual país, mesmo que seja estrangeiro. E aí eu acabei virando produtor associado do filme, que seria uma espécie de diretor de produção que tem que basicamente montar contratar a equipe, organizar a diária da locação, fazer a ordem do dia. Então, aí eu comecei a evoluir. E eu também trabalhava como assistente do diretor, que é um dos donos da Troma. Então, eu comecei como assistente de produção e terminei como produtor do filme, tudo isso em um ano. Então, isso lá nos Estados Unidos. Que legal. E aí,
no meio de tudo isso, você voltou para o Brasil com algum trabalho, alguma coisa meio planejada? Então, eu voltei para o Brasil com o meu currículo. Olha, tá aqui, tem uma bagagem jurídica que vai servir se eu tiver que trabalhar com produção executiva e tenho experiência com cinema americano. E de todas as pontas, essa vantagem de trabalhar numa produtora independente que você faz tudo. Aí quando eu cheguei aqui, eu visitei algumas produtoras e que não sabiam o que fazer comigo, porque eles não estavam acostumados a esse tipo de experiência. Mas as coisas conspiraram para eu ter sorte, que eu conheci a Accord Filmes, que é a produtora que eu trabalho ainda hoje como produtor executivo. E eles adoraram, a gente teve uma química super boa. Eles fazem filmes há 20 anos, talvez essa longevidade também tenha sido uma boa sincronia. E eu sou produtor executivo lá, já fiz vários longas, já fiz séries de TV. Legal, Flávio. Falando de longa-metragem, me conta um pouquinho sobre como que é a sua experiência como produtor executivo, trabalhando do começo ao final, né, entre aspas, dos filmes. É uma história... Se eu for contar tudo, a gente vai ficar 1 hora, mas eu vou tentar resumir. O meu trabalho como produtor executivo basicamente fazer com que o diretor consiga trabalhar sem ninguém atrapalhar ele. Basicamente é isso. Então, assim, tem todo um trabalho burocrático que é assegurar que todos os atores, atrizes e toda a equipe tenha seus contratos, que todas as locações que a gente vai filmar estejam devidamente contratadas, que tudo esteja funcionando, toda a engrenagem funcionando por trás das câmeras. E esse é o meu papel como produtor executivo, que casa um pouco também com a minha experiência de advogado, porque é prévia, porque não deixa de ser um juridiquês bravo em cima disso. E os nossos filmes também, parte deles são com recursos fomentados da Ancine. Então, para poder usar esses recursos, tem que respeitar uma série de regras. Então, a gente faz com que tudo saia direitinho, para que depois a prestação de contas no final tenha esse mesmo... mostre que foi tudo feito como é para ser feito. E a produção executiva que eu faço também é um pouquinho mais diferente, porque eu acompanho projetos novos também desde o desenvolvimento. Então tá lá o criador, o diretor, o roteirista, querem fazer um projeto do zero, eu trabalho com eles junto, vou fazendo uma colaboração, suporte no roteiro também, porque a gente já vai escrevendo pensando em quanto dinheiro a gente vai precisar para fazer um filme. Aí a gente consegue ter um norte e garantir que esse projeto aconteça. Aí quando a gente faz um projeto, precisa apresentar, a gente chama de pitching, montar um deck, eu também faço isso com a produtora, com o diretor, a gente faz toda essa apresentação para o projeto. Quando a gente quer vender para um canal, para uma distribuidora, a gente faz os contratos, também participo dessa etapa. E quando tudo dá certo, a vendida, a gente vai filmar, tem essa outra etapa que é a mais emocionante, né? Aí a gente vai pro set, faz todo o trabalho, e até depois, na pós-produção, também não para, porque o produtor ele continua ali acompanhando para que todos os trabalhos do editor aconteçam. Até que depois o filme é distribuído, aí eu também vou nessa parte, que é ir em festivais, que é ir tentar vender nos mercados que tem de cinema, etc. A gente apresenta para distribuidoras, para agentes de vendas do mundo inteiro os projetos, para ver se eles têm interesse em distribuir para outros países também. Então é super de A até Z, digamos assim. Então, falamos de filmes, falamos da produção de séries. Vamos falar agora de roteiro. Como que veio isso de você de começar a escrever roteiros? Porque eu imagino que não seja fácil. E até a decisão de ir para um curso, aprender a fazer um roteiro. Porque, assim, eu sou jornalista. A gente é acostumado, é treinado ali a escrever. Mas uma pessoa que não tá ali, como que veio essa vontade sua de começar a escrever? Eu lembro até hoje, eu fui na finada Livraria Cultura e achei um livro, o Manual do Roteiro do Sid Field. Peguei esse livro, um livro super básico, que ensinava toda a linguagem de roteiro de cinema completamente diferente em termos de formatação do que é um conto, ou de que é uma história em quadrinhos, embora todas elas se comuniquem. E uma das minhas paixões assim, sempre foi ver o filme e ler o roteiro original. Então, e o cinema americano, todos os roteiros
estão disponíveis na internet. Então, praticamente todos, mas você consegue achar tudo isso para fazer essa leitura. Então, eu sempre gostei de contar história, fazia cursos de conto e de outros formatos, mas o que, assim, me chamou... O meu chamado era roteiro por causa do cinema. Então, aí eu comecei a estudar, eu fazia os mini cursos disponíveis online, tem pequenos cursos no Brasil também, mas aí você chega lá numa indústria que é americana, consolidada, tua cabeça explode, porque é quase um século de uma indústria consolidada. Então, eu era uma esponja. Eu fiquei 1 ano lá, eu não fazia mais nada. Não sei escrever, ler e estudar roteiro, todos os manuais possíveis. Só que existe algo... Isso eu acho que é válido para qualquer pessoa aspirante a roteiro. É muito difícil fazer o seu próprio filme, a sua ideia de roteiro virar um filme. Demora muito. É uma arte colaborativa que depende de outros. Então, eventualmente você precisa casar o que você ama, que é o roteiro, com o resto do cinema. Então, aí eu comecei a trabalhar na produção e comecei a misturar tudo isso. E o que eu vejo assim, eu quero contar uma história, ela não precisa ser necessariamente a minha. Mas se eu puder colaborar com o roteiro de alguém para tornar aquela história mais incrível, ou mesmo ajudar a produzir a ideia de alguém, é tão gratificante quanto... escrever seu próprio roteiro e ver isso traduzido na tela. É um processo tão incrível quanto esse. E um filme, no mínimo, 2 anos. 1 ano no papel, às vezes meses de negociação, e mais 1 ano para fazer, 1 ano para editar. Então, é um processo muito longo. Então, essa relação com o roteiro permeia todas essas dinâmicas, assim. Sim. E qual que foi a sua última produção que você roteirizou, que saiu aí para todo mundo? Que eu roteirizei foi uma série que se chama Plural, que é um documentário sobre turismo acessível no Brasil e na Europa. Uma série que já foi lançada e foi um roteiro meio diferente, porque ele é feito ao contrário. Primeiro se filma o documentário e depois, na edição, nesse caso específico, na edição, que se foi pensar como é que vai ser o roteiro desses episódios. E eu entrei nessa parte como colaboração do roteiro. Eu tenho um filme de terror que eu fiz colaboração de roteiro, que a gente vai filmar agora, que vai ser super assustador, uma mistura de Exorcista com Cemitério Maldito. E a gente está bem animado e mais alguns outros projetos de terror em frente. Que legal. O Flávio gravou aqui com a gente, tem alguns meses, um podcast, que é um documentário, né, sobre a chacina de Unai. Pronunciei certo? Certíssimo. Legal. Eu queria que você contasse pra gente como que foi produzir esse podcast e fazer a roteirização, né? Contando uma história que é real e que tem 20 anos de história, uma bagagem gigantesca. Então, foi um trabalho incrível, é um podcast True Crime de 5 episódios de aproximadamente 40 minutos, que conta a história da chacina de Unai, um crime que aconteceu em 2004 e até hoje ainda se espera por justiça, ou a justiça ainda está acontecendo. Então, a gente está falando de 2 décadas de material. Ele começou originariamente, sempre foi uma ideia, assim, ele passou por uma ideia de talvez virar um roteiro de um longa-metragem policial, drama. Foi uma das primeiras coisas que eu escrevi. E depois transformei num documentário a ideia era fazer um documentário de 4 episódios, audiovisual mesmo. E é muito difícil, especialmente esse tipo de tema, conseguir transformar em audiovisual, né? Muito polêmico. E a gente está falando isso, esse projeto começou em 2017, 2018. E ano passado, estava nas vésperas de comemorar 20 anos da chacina. A gente conversou com os outros produtores e falou, vamos transformar isso num podcast, porque durante todo esse tempo chegou o formato do True Crime Podcast, começou a ter uma aceitação muito grande. É uma história feita para se contar, até pela extensão da jornada do conteúdo, digamos assim. E eu procurei tratar esse podcast em termos de roteiro como se fosse uma série audiovisual documental. Então, a gente separou cada episódio
como se fossem os grandes picos de uma série. Você imagina uma série de 10 episódios, digamos, a cada 3 episódios uma grande coisa acontece, tem a virada e segue adiante. Então, os 5 episódios foram distribuídos nessa... Cada episódio era dedicado a uma etapa dessa jornada toda. E os próprios episódios individuais também tinham seus atos com as viradas. Então, a lógica toda foi de como se fosse uma série. Claro que tem suas distinções, porque ela é uma narração feita por uma jornalista que deu toda a emoção para a história, certamente, intercalado com material de acervo de entrevistas da época. E em termos de texto mesmo, ele não é como um roteiro de um filme, que tem uma formatação super específica, com cabeçalho, descrição e personagens. Ele é um texto corrido, né? Sim. E ele foi baseado num livro de uma jornalista, da Cláudia Machado, e a gente também não queria fazer um audiobook, não era esse o propósito. Então a gente fez adaptações, um pouco de cada mídia, para transformar num podcast único, assim, na minha opinião. Então ele é um híbrido com essas distinções, mas a ideia de formatação no espírito de série sempre está lá por trás em termos de estruturação. Então não foge. A linguagem é diferente, o formato é diferente, mas a maneira de contar a história é muito semelhante, sim, para atrair. Sim, sim. Para atrair os ouvintes, né? Ele, quando você ouve, ele lembra muito como se você estivesse mesmo assistindo. Realmente você não vê o personagem, mas os áudios entrando com as situações, que são áudios, como você falou, do acervo, como ouvinte, eu tenho aquela coisa de, nossa, entrou um trecho falando de alguma coisa, de uma notícia, voltou para a narração, fica bem uma história contada como se você estivesse assistindo mesmo uma série documental. A gente tem como são vários episódios, tem que fazer com que as pessoas entendam onde elas estão na história. Sim. Então a gente cuidou que tivesse o teaser, tivesse a vinheta, que as pessoas conseguissem contextualizar ali no início do episódio o que estava acontecendo, e o gancho no final para a pessoa querer ouvir o episódio seguinte. Essa é, digamos, a lógica desse podcast. Legal, legal. E aí você falou da diferença, eu queria que só você explicasse aqui pra gente qual que é essa diferença do podcast, documentário, né, para um roteiro de cinema. O roteiro de cinema, ele tem uma formatação super específica, que não muda. Ele equivale... uma página de roteiro é para ser 1 minuto na tela. Então, um roteiro de um filme, em geral, tem cerca de 90 minutos. Nos Estados Unidos, nenhum roteiro de longa é aceito se não tiver no mínimo 80 páginas. É um padrão deles. E um roteiro de cinema, ele começa com um cabeçalho que ele vai dizer onde você se encontra. Por exemplo, interior, casa à noite. Você está dentro de uma casa à noite. Aí tem uma descrição na ação. A jornalista senta à mesa pronta para comer. Aí você vai falar, o teu personagem jornalista fica bem no meio da página e o diálogo fica logo abaixo. Então isso forma uma cena num roteiro. E se você for ler um roteiro, ele tem um monte de espaço em branco, justamente por causa dessa formatação. E o roteiro você lê de cima para baixo. É uma leitura vertical. O roteiro do podcast, como era a narradora, desculpa a redundância, lendo o texto, era um texto de Word corrido. Basicamente, a gente só deixava os intervalos para dar um destaque quando era uma virada de ato, para ela ler com outra entonação. Para a gente saber, durante a direção do podcast, para dar as direções artísticas da narração. Mas é um texto corrido, então são blocos de textos no formato Word. O roteiro em si, ele tem um software específico para escrever Final Draft, que é o tradicional, digamos. Então, você não deve apresentar um roteiro escrito no Word, porque você já vão te olhar assim. Então, esse do podcast é muito mais dinâmico nesse sentido, e esse texto corrido com essas viradas. E o nosso desafio era só saber a duração da narração dela em termos de episódios. Então, a gente teve que fazer uns testes dela lendo, para ver quanto tempo iria demorar numa velocidade normal o episódio. Então, é uma matemática. Mas a distinção de formatação é bem expressiva, assim, de um para outro. Legal. Então é isso, gente. Hoje a gente aprendeu um pouquinho mais sobre produção, sobre cinema e sobre roteiros.
acompanhem o Flávio, todas as produções dele, na produtora que ele trabalha hoje. Vou pedir para você falar aqui para a câmera qual a produtora, as suas redes sociais, para as pessoas acompanharem você. Então, gente, adorei o papo. O meu Instagram é @decastro.flavio. Meu nome é Flávio de Castro. E eu trabalho na Acorde Filmes, uma produtora independente do sul do país. Os nossos filmes são distribuídos pela Paris Filmes. A gente tem um filme que vai sair agora em outubro no cinema, se chama Ainda Somos os Mesmos, estrelando o Edson Celular e a Carol Castro, que é sobre brasileiros que ficaram presos na embaixada argentina durante a ditadura no Chile. Super legal. Vai sair nos cinemas outubro, a data eu não sei ainda, mas fiquem de olho, assistam o cinema nacional, acho que é importante Sim, dizer gente, isso. muito importante. Especialmente nas primeiras semanas, porque a competição com cinemas americanos é desafiadora. E esse é o projeto novo que está para sair nos cinemas. O outro a gente está em pré-produção. E é isso. Muito obrigado. Então tá bom, muito obrigada, Flávio. Vão até o cinema, assistam o cinema, consumam, gente, é muito importante. E é isso, pessoal, muito obrigada pelo episódio. Sigam a gente em todas as nossas redes sociais que vão aparecer aqui na tela. E assim, se você quiser participar de um podcast, por que não? Aqui no Pode Tudo você pode entrar em contato conosco e a gente vai marcar uma conversa para fazer um podcast sobre você, com o tema que você quer trazer aí nas suas redes sociais, tá bom? Não deixa de seguir também o Pode Tudo. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.